Oi Fabiana, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, Fabiana, para mais uma dica. E como nós havíamos falado, nós estamos fazendo uma sequência de dicas sobre as orquídeas. E hoje, Fabiana, a gente vai falar sobre o habitat dela. Porque, veja bem, para a gente ter uma orquídea bonita, nós temos que chegar o mais próximo possível de onde ela se encontra, na natureza, correto? E para isso nós temos que entender que as orquídeas que estão lá, elas estão assim numa condições super favorável para ela. Por isso que elas estão bonitas, por isso que elas não pegam doença, não pegam pragas. A gente vai começar pela quantidade de sol. A gente observa que as orquídeas elas estão no topo das árvores. Geralmente os topos das árvores existe sempre aquela clareira, vamos dizer, aqueles pontos onde que o sol entra, formando assim tipo de um sombritado, né? Uma sombra aonde a orquídea tem uma incidência de luz, de sol bem indireto, bastante claridade. A gente reparou que nesses lugares elas estão lindas, maravilhosas. Exatamente por quê? Porque se estivesse no sol pleno, elas não teriam nem se desenvolvido naquele local. Então, vamos observar bem, nós estamos falando então sobre a luz, sobre a claridade, o sol natural. E vamos falar também sobre a umidade que tem na orquídea. Geralmente, nós vamos ver assim que na floresta, a umidade do ar, a gente já sabe que a umidade ali do ar é bem mais alta do que a umidade nossa aqui. A umidade relativa do ar, vamos dizer assim, tá? Então isso favorece com que, faz com que a orquídea está sempre úmida, suas raízes estão sempre úmidas, suas folhas estão sempre úmidas. E por isso nós falamos que as orquídeas, né, que elas são epífitas, que elas vivem hospedadas no tronco das árvores. Elas não são parasitas, Fabiana. Muita gente pensa que a orquídea é uma parasita. Não, simplesmente ela hospeda no tronco das árvores. Ela não retira alimento nenhum da árvore, tá? E outra coisa, tem as espécies de orquídea que são as rupícolas, são aquelas que crescem nas pedras, igual aquelas, né, as pteridófitas que nós falamos, da samambaia, são rupícolas porque elas estão hospedadas nas pedras. E tem as terrestres também, que são aquelas que realmente dão na terra, que dão no solo. Primeiramente, Fabiana, nós temos que distinguir o tipo de solo que nós vamos colocar nela. Porque se é uma de terra, nós não podemos colocar ela tentando assim fazer com que seja como um galho de uma árvore, imitando o galho de uma árvore, mas ela é de terra. Então primeiro nós temos que conhecer as variedades das orquídeas, as espécies das orquídeas, ok? Então nós vamos, por exemplo, eu gosto sempre de dizer assim, né, que quando a pessoa começa a cultivar a orquídea, ela erra demais. E os erros que ela comete, né, são erros muito simples, são erros até muito básicos. Que é isso, plantando a orquídea no substrato errado, às vezes usando terra, ao invés de usar o substrato certo. Colocando ela no sol, colocando ela muito na sombra, entendeu? E a gente repara também que lá na natureza é muito ventilado, existe bastante ar, né? Lá é bem... não corre aquele risco de ficar abafada. E a orquídea, quando ela fica abafada, ela fica suscetível a um monte de praga, um monte de insetos que vão lá, que vão se alojar lá para se alimentar da seiva, essas coisas, né? Então hoje, nessa dica é essa, nós vamos tentar fazer com que essas orquídeas fiquem mais próximo da natureza, tá? Isso dentro da nossa casa, ok? E vamos falar de algumas espécies mais conhecidas que nós podemos citar, que são as oncídios, as phalaenopsis, né, as arundinas, nós temos a catleia, a laélia, nós temos a miltônia, nós temos a estenhopeia, nós temos as catacentums, as dendrobiums. Então, quer dizer, são várias espécies de orquídeas que elas estão presentes na natureza e que a gente vai ter que imitar ela para dentro da nossa casa, ok? Um grande abraço e na próxima dica nós vamos voltar a falar sobre como nós vamos cultivar, como nós vamos plantar, como nós vamos mudar de vaso, tá certo? Então não perca a próxima dica, tá bom, Fabiana? Um grande abraço e até a próxima!